A paz do Senhor Jesus para todos. Hoje a palavra se encontra em 2 Reis, capítulo 4, apenas do versículo 1 ao versículo 7, que diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei eu de fazer? Declara-me que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, e não poucos. Então entre, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. E partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os teus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela o enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse ao seu filho: Traz-me ainda um vaso. Porém ele disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: Vai, vende o azeite, pague a tua dívida, e tu e teus filhos viva do resto. Uma certa mulher, o texto não fala o nome dela, só fala que era uma viúva do azeite. Uma certa mulher foi até o profeta Eliseu, disse: o meu marido era teu servo, o meu marido temia ao Senhor, só que o meu marido ele veio a falecer, e agora eu estou com credores batendo a minha porta, querendo levar os meus únicos 2 filhos que eu tenho. Aquela mulher já estava passando por uma perda do marido, e agora ela estava prestes a perder os seus únicos 2 filhos, as suas únicas heranças, porque filhos são heranças do Senhor. Então, a única coisa que ela tinha naquele momento, os seus 2 filhos, e por causa de uma dívida não paga, por causa dos credores, ela estava prestes a perder os seus filhos. E ela vai em conta do profeta, porque sabia quem era o profeta, porque o marido dela servia o mesmo Senhor a qual o profeta Eliseu também servia. E ela sabia que o marido dela era temente ao Senhor, que o marido dela tinha depósito com o Senhor. E Eliseu declara: O que hei de fazer? Me diga primeiro o que tu tens em casa. Porque Deus age na nossa vida dependendo do que aquilo que nós temos já. Às vezes a gente olha pra gente e acha que a gente não tem nada. Às vezes a gente olha para a nossa vida financeira e acha que a gente não tem nada. Às vezes a gente olha para a nossa casa e acha que não tem nada. Mas Deus, ele opera naquilo que para nós parece que não é nada. Mas para ele, aquilo já é o suficiente. E ele pergunta, Eliseu pergunta: O que é que tu tens em casa? Me diga. O que é que tu tens para que o milagre venha a ser realizado? E ela no momento diz: A tua serva não tem nada. Talvez para ela aquele pouco de azeite não significava muita coisa. Talvez aquele pouco de azeite para ela não ia solucionar os problemas, não ia pagar as dívidas a qual ela precisava. Talvez ela achou: não, aquele pouquinho de azeite não tem muita solução, não vai solucionar o problema, porque o problema é grande. Eu preciso pagar as dívidas, senão eles vão levar os meus 2 filhos. E talvez você olhe para o pouco que você tem e diz: Eu não vou conseguir. Talvez você olhe para a sua pouca fé e diz: Eu não vou chegar lá. Talvez você olhe para dentro da sua vida, dentro de casa, talvez está com pouco alimento e você diz: Senhor, eu vou perecer. Mas é no pouco que Deus age. Aí ela lembra: Não, a tua serva tem um pouquinho, uma botija. Coisa pequena, não é muita coisa não. A tua serva, ela tem uma botija de azeite, ela tem um pouquinho de azeite lá reservado, Eliseu. Meu marido se foi, tô prestes a perder os meus filhos, mas eu tenho um pouquinho de azeite. Não sei se vai resolver o problema não. Eu não sei se vai dar solução onde eu quero que seja solucionado, mas é só um pouquinho que eu tenho, Eliseu.
Recovaramanassúbia. E talvez você se encontre assim que nem essa viúva. Eu tô com um pouquinho de dinheiro, não sei se esse dinheiro vai chegar até o final do mês. Eu tô com um pouquinho de alimento em casa, não sei se vai dar para sustentar os meus filhos. Senhor, eu tô com um pouquinho de fé. As lutas têm sido muito grandes, os levantes têm sido muito grandes, e eu me encontro fraca, eu me encontro desanimada, eu já não sei mais o que eu faço. E Deus te diz, é no pouquinho que eu vou operar, é no pouquinho que eu vou fazer o teu milagre. E Eliseu diz, vai aos seus vizinhos, pega vasos emprestados, e não pouco, muitos. Observe que o que Deus queria fazer na vida daquela mulher era coisa grande. Porque Deus era assim, quando ele opera, o milagre dele, ele não gosta de fazer coisa pequena. Deus, ele não gosta de fazer coisa pequena, ele gosta de fazer coisa grande, para que todos saibam, foi a mão dele que fez. Lembra da multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos? Que alimentou e saciou uma multidão, ainda sobrou? Deus é desse jeito. A vida com Deus, não pensa que ele faz coisa pequena, não. Ele gosta de fazer tudo grande. Ele gosta de agir, mostrar quem é que manda, quem tem autoridade. E ele, vai e pega vasos emprestados, e não pouco. Talvez ela falou bem assim, Eliseu tá dando muito crédito à botija que eu tenho. Eliseu é um homem de fé, porque a botija é tão pequena. E Eliseu quer que eu pegue bastante vasos, e tem que ser muito. Talvez ela não estava entendendo nada, mas ela seguiu todas as orientações de Eliseu. Coisa boa é quando eu e você segue as orientações do Senhor. Porque ele age, porque ele opera, porque ele faz o milagre acontecer, e ela foi seguindo. E que bom que aquela viúva tinha uma boa convivência com os vizinhos, porque se ela não tivesse uma boa convivência com os vizinhos, você já pensou, o milagre não ia acontecer. Ela precisava dos vizinhos para o milagre acontecer na vida dela. E assim é na minha e na tua vida. Não pensa que as pessoas não vão te ajudar, porque vão. Deus coloca pessoas enviadas por ele para te ajudar. A gente cresce através primeiro de Deus e depois de pessoas. Eu e você precisamos das pessoas ao nosso lado, mas pessoas que estão com o mesmo propósito, pessoas que estão com a mesma ligação, pessoas que realmente querem ver o milagre de Deus na tua vida. E ainda bem que aquela mulher, ela tinha uma boa convivência. E ela foi pegando os vasos emprestados. Talvez os vizinhos ficaram assim, meu Deus, essa mulher acho que tá com algum problema, essa mulher acho que tá doida. Pedindo esse monte de vaso, não fala pra quê? Tá com esse monte de vaso e levando pra casa, o que que vai acontecer? Talvez os vizinhos estão assim. Mas pra gente vencer, pra gente ver os milagres, pra gente ver as promessas da nossa vida acontecer, é necessário a gente ficar ligadinho com o Senhor, é necessário a gente falar somente o necessário, é necessário a gente seguir as ordens do Mestre, que o milagre acontece. E ela fez conforme Eliseu mandou. Depois que pegou todos os vasos, Eliseu disse, você vai entrar na tua casa e vai fechar a porta. Porque o milagre vai acontecer de porta fechada. O milagre não vai acontecer de porta aberta, vai ser de porta fechada, para ninguém ver, para ninguém saber, para ninguém interferir. Rimandaraçude comanaracéfia. Rico varamanai, recando redecácia, rico varamanai, chudeco varamanassui necomanai. Tem milagres que vai acontecer de porta fechada, rico varamanassúbia. Vai acontecer sem ninguém perceber, só vou revelar depois, rico mandeco varamanassia. É necessário de porta fechada. É necessário escondido. Mas o meu milagre vai acontecer. Vai ser de portas fechadas, mas eu vou agir. Muitos dizem não vai acontecer nada, tá tudo silêncio, ela tá pegando os vasos, nada vai acontecer, tá tudo muito quieto, o que será que tá acontecendo lá? O que será que tá acontecendo? E Deus está dizendo, eu tô fazendo um milagre. De portas fechadas eu tô fazendo um milagre. Eu tô agindo, eu tô agindo depressa,
de portas fechadas. Ricandore de Cássia. E ela ia pedir os filhos, traga os vasos. Traga os vasos. Traga os vasos. Porque Eliseu pediu para ela trazer muito, não podia trazer pouco, não. Se ela não tinha fé, Eliseu estava com a fé até a tampa. Se ela não estava com fé, Eliseu estava transbordando. Não, se você não tem fé, vai na minha, mas que o milagre vai acontecer, vai acontecer. É muito vaso, não é pouco Deus vai fazer, não. E os filhos ia dando vaso, vai passando um, vai passando dois, vai passando três, e por aí vai, por aí vai. E quanto mais tinha vaso, mais azeite. Uma botija pequena. Quanto mais tinha vaso, mais azeite. Quanto mais tinha vaso, mais azeite. Quanto mais tinha vaso, mais azeite. O pouco de azeite encheu bastante botija. Eu e você não podemos deixar o nosso azeite acabar. Lembra da parábola das 5 loucos e das 5 prudentes? As prudentes tinham azeite e ainda tinha reserva. Porque buscava o Senhor, tinha compromisso com o Senhor. E aí o azeite só transbordava, só transbordava. As loucas tinha pouco. Aí todas adormeceram. Só que eu vi um clamor, aí veio o noivo tá chegando. As que tinham azeite e com reserva entraram para as bodas. Mas as loucas não, porque não tinha reserva. Então chegou o momento que o azeite acabou. Aí foi comprar, não deu tempo. Porque tem gente que espera a luta vir para encher o azeite. Ou melhor, para encher a botija de azeite. Para encher a vasilha de azeite. Espera as lutas vir, espera as dificuldades vir para se encher. Só que as prudentes, como tinha temor ao Senhor, como tinha compromisso com o Senhor, elas se enchiam todo dia, diariamente. Por isso que o azeite não acabou na botija. Por isso. Por isso que as lamparinas delas ficaram acesas das 5 prudentes. Por quê? Tinham compromisso, buscavam o Senhor, então tinha azeite de transbordar. Então as lamparinas estavam acesas, ainda tinha azeite para caso a lamparina apagar, acender a lamparina de novo. Porque quem tem vida com Deus tem azeite de transbordar, irmãos. Agora quem espera as lutas virem para se encher, aí pode ocorrer da reserva que tiver acabar. Pode ocorrer que o pouquinho vai apagar. E a gente não pode deixar a nossa lamparina apagar. A gente não pode deixar o azeite faltar, porque quando o noivo vir e não buscar, não encontrar a sua noiva com a lamparina acesa, pode ocorrer de ficar. Aquelas loucas não conseguiram entrar. Então não deixa o azeite acabar, não deixa o azeite parar na tua vida. Se enche, busca o Senhor, porque é na oração, é no jejum, é no ler a Bíblia, é no obedecer, que o azeite começa a transbordar, começa a transbordar. E aquele pouco de azeite encheu muitas vasilhas. Não era pouca não, eram muitas. Ele só parou porque as vasilhas acabou, porque se tivesse mais vasilha, ele transbordava. Se tivesse mais vasilha ali, ele enchia. Ele só parou porque acabou. Todos os vasos, todas as vasilhas tinham acabado. Aí que o azeite para, porque não tinha mais lugar para botar, porque se tivesse, transborda. E Deus, o que Ele quer fazer na nossa vida é isso, Ele quer nos transbordar com o teu azeite. Ele quer nos encher com azeite, Ele quer nos renovar com azeite nesta tarde. Ele quer nos renovar com azeite vindo do céu. O vaso precisa do azeite. O vaso, para ficar de pé, precisa estar transbordante de azeite. Precisa estar cheio da presença. Precisa estar revestido de azeite do Espírito Santo. O azeite só parou porque não tinha mais vasos. Porque o milagre que Deus faz é grande. Então não pensa que o pouquinho que você tem na sua casa, não pensa que o pouco Deus não vai fazer. Ele pode fazer muito. Ele pode fazer coisa grande. Basta a gente buscar Ele, estar nos pés dEle, seguir a orientação dEle. O milagre só acontece quando nós seguimos as ordens do Senhor, quando nós seguimos a Tua palavra. Porque sem palavra o milagre não acontece. Sem a palavra vindo da boca, o milagre não acontece. Porque quem opera é o Senhor, quem age é o Senhor. Nós somos apenas o vaso. Nós somos apenas o barro e Ele que faz o milagre acontecer.
E olha o final, no versículo 7. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai e vende o azeite e paga a sua dívida. Vai e vende e paga as suas dívidas. Primeiro, vai lá resolver o seu problema. Porque primeiro com Deus é assim, paga o que tem. Deus não gosta de ninguém estar devendo, Deus não gosta de ninguém estar com a vida errada. Então vai lá, paga tudo que você deve. Primeiro você vai resolver o seu problema com esse azeite. Você leva esses vasos, vende o azeite, resolve tudo que tem que resolver. E ela foi e pagou tudo que ela tinha que pagar. Só que Deus, ele é maravilhoso. Quando Deus falou para Eliseu, falar para ela pegar muitos vasos, porque Deus queria fazer além. Deus não só queria pagar a dívida, mas Deus queria também dar para ela um sustento para ela sobreviver. Queria que ela também sobrevivesse. Por quê? Senão ia vir tudo de novo. Ela ia ter que fazer mais dívida, por aí tá fazendo tudo. Então Deus, não, primeiro vão pagar as dívidas, eu vou fazer coisa maior. Eu vou fazer com que ela pague as dívidas e ainda vai ter para sobrar. Porque com Deus é assim. Deus nunca faz tudo à conta. Ele faz para sobrar, para mostrar que ele é Deus, para mostrar que ele agiu. E na vida daquela mulher também foi assim. Ela pagou as dívidas, ainda deu para viver do resto. Deu ainda para viver. Quem diria que aquela botija, aquela coisinha pequena, deu para ela solucionar o problema, ainda deu para ela viver, porque Deus é assim. Ele soluciona o problema e ainda te dá muito mais para que você possa viver para a honra e glória do nome dele. Então vai nessa tua pouca força, vai nessa tua pouca fé, fica firme com o Senhor, porque o pouco que tu tens em casa, assim Deus manda te dizer, o pouco que tu tens em casa, ele vai realizar o milagre, porque ele ainda é Deus, ele ainda é o Senhor e ele ainda é fiel. Que essa palavra seja poderosa em tua vida e que Deus continue abençoando. Amém?